Não, eu acho importante falar, juro. Então todo mundo sabe, que se não sabem, saibam ou lembram do caso do fenol, do peeling de fenol. Sim. Né? Onde uma profissional que não era profissional da saúde, nenhuma dessas categorias que eu falei, fez um peeling de fenol em um paciente, tá? Minha vizinha, aliás, diga-se de passagem, juro, fez um procedimento ao qual ela não estava preparada, não tinha formação legal e habilitação para fazer. A técnica utilizada completamente errada e de forma irresponsável. E o paciente veio a óbito na clínica dela. Esse caso ficou muito conhecido aí alguns meses atrás. Muito. E, infelizmente, você sabe o que está acontecendo hoje? O fenol está proibido. É onde eu queria chegar, exatamente. O fenol está proibido por uma regulamentação, a princípio temporária, né? A gente não sabe se vai cair, quando vai cair, da Anvisa, onde está proibido a produção, comercialização e aplicação do fenol para peeling de face. Olha que uma pessoa conseguiu fazer, e a indústria que vive disso. E as centenas, milhares de profissionais de saúde que fazem isso todos os dias com total segurança. Sim! Né? Realizando a técnica da maneira correta. Ela pode quebrar uma empresa. Sim. É muito sério. A gente conhece médicos, tá? Dermatologistas, médicos. Inclusive, eu vi uma entrevista do precursor do peeling de fenol no Brasil, que faz isso na clínica dele de forma completamente profissional e responsável há mais de 20 anos. Esse profissional não pode fazer mais. O que ele desenvolveu. Exato. Então, olha a loucura. É isso. Então, assim, a gente cai num sistema ou numa situação que eu falo assim, olha, então vamos proibir todo mundo de andar de carro. É a mesma situação. Polui o ar. Se você não souber dirigir, você pode sair na rua, provocar um acidente e matar alguém. Então vamos fazer assim, proíbe todo mundo de dirigir. É o que fizeram. O problema não está no carro. O problema está em dirigir sem saber dirigir. Então o problema não está no fenol. O problema está em aplicar o fenol sem saber aplicar o fenol, sem poder, sem ter habilitação específica para aplicar o fenol. Não, a Anvisa então, é demais, gente. É uma coisa... Criou uma distorção, né? Criou uma distorção. E pode ser que esse produto acabe sendo proibido definitivamente ou indeterminadamente. E era um produto que traz um benefício estético, cara, fantástico. Eu vi cada coisa que falou surreal. A mulher volta a ter vida, literalmente. Sim. O que ela vê, ela fica... Eu já vi pessoas chorando com relato do que era antes do fenol e depois do fenol. Eu particularmente não muita coisa, gente. Eu particularmente não faço, não uso o fenol, porque dentro da harmonização facial, como ela é tão grande, né, como a gente falou, existem profissionais que se dedicam mais a algumas coisas, outros mais a outras coisas dentro da estética de face, e o fenol não era a minha praia no dia a dia, né? Então não era um procedimento que eu fazia no meu dia a dia clínico. Sorte sua. Mas nesse momento sorte minha, né? Porque se fosse eu não poderia estar fazendo. Mas a gente sabe, conhece, já vi em procedimentos, em cursos, em treinamentos, resultados fantásticos desse produto e do peeling de fenol que nenhuma outra substância consegue entregar, só o fenol. Né? Então, realmente a gente precisa comentar isso, levantar essas bandeiras, deixar isso claro de uma maneira geral para todo mundo, né? Para que, quem sabe, a gente faça aí uma pressão de base na Anvisa. Um movimento para que isso seja liberado, que seja liberado de forma responsável, né? Discriminando quais categorias profissionais podem fazer, podem comprar, podem aplicar. Quem pode comprar. Exatamente. A base está aí. É isso.
eu posso te vender. Então, assim, qual é o critério? Precisa montar critérios. Isso, ter regulamentação. Regulamentação. Proibir definitivamente não é o caminho. Não é o caminho, né? Regulamentar. porque você pode quebrar uma empresa que trabalha com isso, que só vende isso, esses funcionários podem ficar todos desempregados. Clínicas, profissionais de saúde, toda uma olha cadeia. uma cadeia que mexe por conta de uma infeliz, porque é uma infeliz, gente. Literalmente, sem um pingo de noção exatamente de nada, literalmente de nada. Meu pai do céu. Ali eu costumo dizer que é como um acidente aéreo, né? Você já ouviu dizer que um acidente aéreo ele acontece só com uma série de pequenos problemas que somados culminam num acidente aéreo. Ou seja, nenhum avião cai por conta de um defeitinho. É uma série de coisas que no final produzem o resultado de um avião cair. Da queda. Então precisa ter um monte de coisa que não deu certo, um monte de coisa errada acontecendo junto, em sequência, para culminar num acidente de avião, o avião cair. Né? Por isso que a aviação é um meio de transporte dos mais seguros que existem. Porque tem uma série de cuidados, né, para que isso não aconteça. E aqui é a mesma coisa. Infelizmente ali foram uma série de acontecimentos ou de atitudes erradas que levaram ao resultado final do óbito do paciente. Mas uma série de coisas, né? Por exemplo, para fazer um peeling de fenol de forma adequada, é muito importante que se tenha um monitoramento do paciente. Monitorar batimento cardíaco, pressão arterial, oxigenação do paciente, ou seja, que seja feito num ambiente onde você tenha essa estrutura de monitoramento, porque aí, se o profissional de saúde... É quase um centro cirúrgico, gente. Isso, não chega a ser ali um centro cirúrgico, mas que ele seja monitorado, porque algumas drogas e alguns produtos podem fazer, sim, uma alteração de ritmo cardíaco, por exemplo. Sim. E aí eu não estou nem falando do fenol. Você sabia que o anestésico tópico, né, que passa pela pele, que é aplicado antes de fazer o peeling de fenol, a pomadinha anestésica, se ela for aplicada em muita quantidade, ou pior, se forem feitas lesões na pele, como foi o caso, e aplicada uma quantidade muito grande de anestésico tópico, esse anestésico vai para a corrente sanguínea e causa arritmia cardíaca. Então, assim, lembra que eu falei no começo? São procedimentos de saúde com finalidade estética. Por isso que tem que ser feitos por profissionais treinados, responsáveis e com uma estrutura básica para dar esse suporte para o paciente. A gente faz hoje algumas cirurgias estéticas de face, né? Uma das que a gente mais tem feito ultimamente é a lipoaspiração nessa região. Papada. E com uma intervenção cirúrgica que remove o excesso de pele dessa região aqui. A gente chama tecnicamente de plicatura do platisma, que é o músculo que a gente tem aqui logo abaixo da pele. Isso é um procedimento cirúrgico. E não é um procedimento cirúrgico que você precisa de anestesia geral. Não é. Mas a gente hoje tem feito esse procedimento cirúrgico em âmbito hospitalar. Eu vou para o hospital dia, internamos o paciente de manhã. Perfeito. Faço o procedimento cirúrgico com total segurança, com anestesista dando suporte, com toda a infraestrutura de suporte de um centro cirúrgico, com sedação. Eu não preciso de anestesia geral. Mas o paciente é sedado, o paciente dormindo, o anestesista ceda o paciente dorme, fica totalmente tranquilo, faz com toda a segurança, acorda, fica o resto do dia ali em recuperação no hospital. No final do dia ou no dia seguinte eu passo no hospital, dou alta pro paciente e ele vai embora para casa. Perfeito. Muito mais tranquilo pro paciente, muito mais tranquilo para mim como profissional. E eu sei que eu tô cuidando da saúde desse paciente com todos os cuidados de todas as formas que eu posso ter. Com todas as garantias para diminuir, porque, lógico, fatalidades podem ocorrer. Sim. Mas se diminuiu muito, você cercou ali. É assim, ó, eu estou fazendo um procedimento estético no meu consultório a nível ambulatorial, um procedimento cirúrgico, né? Um pouco mais invasivo.
Se o paciente tem ali uma depressão respiratória, ou seja, começa a parar de respirar, ou tem uma alteração de ritmo de batimento cardíaco, no meu consultório eu não tenho ferramentas e recursos para dar suporte, reverter e manter o paciente bem e estável. Exatamente. No hospital eu tenho, no centro cirúrgico hospitalar eu tenho. Olha que bomba. Então, exatamente, né? Deus e aí Deus. A gente passa sufoco, né? Tanto Pelo nós, amor. profissionais, quanto o paciente, né? Então, ter essa consciência é muito importante. Então, procure um profissional adequado, treinado, que tem infraestrutura para fazer os seus procedimentos. Vamos falar dos homens. Bora! Como que tá a procura? Cada vez maior. Gente, eu fiquei encantada quando eu vi, cheguei um dia lá, tinham 3 homens. Cada vez Olha maior. que máximo. Ainda se eu for pegar todo o universo dos meus pacientes, ainda é minoria, claro. Claro, Né? mas não é com uma idade mais avançada, que a gente já sabe que é muito mais difícil de convencê-lo. Sim. Porque já vem de um universo extremamente machista, que aquilo, imagina. Ele vai assim, gente, virou gay. Vai entrar na roda dele. Um exemplo muito legal disso é o meu sogro, o pai da Aline, minha esposa. Ele tem 69 anos. E é todo aquele perfil assim, machão e tal, não sei o quê. Faz botox, faz preenchimento, faz bioestimulador, tudo que aparece lá ele quer fazer. Então olha que legal. É isso. Ótimo, exatamente. Por que os homens precisam ficar com cara de velho? Não. Porque aí a mulher tá toda, né? No botox, tá toda no preenchimento. Aí olha, o cara. Então fica um Gol e uma Ferrari. Gente, não rola. Essa mulher também precisa ter um olhar de ficar compatível. Acho que isso fica muito legal. Isso está mudando, graças a Deus está mudando. Eu fico muito feliz, porque eu sou homem, então eu acho que os homens também têm que se cuidar. Hoje a gente tem até clínicas específicas para homens. Olha que legal isso. Tem clínicas exclusivas de homens, que só atendem homens. Estética facial, estética corporal, capilar, que só atendem homens. Saúde. Eu é achei muito, isso. muito, muito legal, né? Lá a gente atende tanto homens quanto mulheres no aspecto da harmonização e da estética de face. Então, sim, cada vez mais os homens estão procurando se cuidar. Né? Gatos, corram, por favor. Porque não dá pra gente ficar uma Ferrari e ficar vocês um Gol aí. Vocês vão ficar com esse Gol bolinha aí, querido. Porque eu não vou querer. E a maioria não vai querer. Eu acho isso excelente. Excelente. A gente já tá quebrando padrões que uma sociedade já impôs. Que este cara não pode ir porque isso é coisa de mulher. Amor, você tá em 2024, né? Não dá pra ter mais esse pensamento. Mesmo se você já tem 60 a mais. Precisa mudar isso aí. Precisa. Mas isso ainda é uma realidade mais comum nos grandes centros, né? Nas grandes cidades. Imagina. Então, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, nas grandes cidades. Imagina, se você for para o interior do Brasil e tal, a gente ainda tem muito esse preconceito de que o homem não pode se cuidar, ou não tem direito, ou não precisa, porque isso não é coisa de homem, né? Então isso, graças a Deus, vem mudando nas grandes cidades, né? Onde você tem ali um entendimento de que isso é natural, mas ainda tem muito caminho pela frente para mudar. Silvio, mas você não acha que a mulher tinha que fazer esse trabalho? De convencer o homem? De levar o homem a se cuidar? Sim, claro. Porque parece que elas não estão muito interessadas em... Mas você sabe que tem outra coisa que é pior. Sabe qual que é o meu maior inimigo no convencimento às mulheres a fazerem procedimentos estéticos? Sabe quem é o meu maior inimigo? O marido. Porque até para os procedimentos delas, o marido falando, pra que vai fazer isso? Não precisa, você tá linda. Tá ótima. Pra que vai ficar fazendo botox? Aquela bochecha de bulldog. Pra que vai ficar fazendo isso? Porque isso Maracujá de gaveta, coitada tá. Ainda é um conceito enraizado na cabeça de alguns homens que não precisa desse cuidado. E às vezes na cabeça dele não precisa mesmo, porque ele ama a mulher dele. Isso é verdade. E pra ele isso é verdade. Não precisa, porque ele acha que ela tá linda, que ela tá bonita, mas ele não entende que ela precisa desse cuidado.
que ela precisa desse... se sentir bem. Sim. Ela precisa olhar no espelho e falar assim, puta, eu tô feliz com o que eu tô vendo. Então a dica pros maridos, namorados que estão aí assistindo, pros gatos, né? Não valorizem o tratamento das suas mulheres, das suas companheiras. Não inibam, não fala assim, olha, você não precisa. Fala, vai sim, faz. Isso se te sinta faz feliz. Isso. Porque se ela estiver feliz, ela vai ser muito mais feliz junto com você, a sua vida vai ser muito mais fácil do que se ela estiver infeliz. Querido, vai ter rally rola toda noite. Seja inteligente. Isso. Ai, que incentiva a sua mulher, a sua emocional. companheira, a sua namorada a fazer procedimentos, a se sentir melhor. Vá também, faça também. Um botoxinho, gente, nessa sanfona vai tão bem. A gente tem muito casal que vão os dois juntos fazer procedimentos. É muito legal isso. Olha, eu acho que isso vocês tinham que fotografar, relatar e falar assim, posso colocar? Porque quando vai para a rede social, a pessoa começa a se ver. Sim. Então isso daí já dá um estímulo. E é mais uma coisa que o casal pode fazer junto, né? E ainda, além de tudo, ainda faz bem para a relação, porque os dois estão se cuidando, os dois estão fazendo os dois vão se achar lindos. Já me fez lá um botox, outro fez um preenchimento, os dois levantam. Olá! Nossa, já olha pro lado e fala, meu Deus, é hoje. É isso aí. Deu tudo bem. Universo trans. Ah, legal. Isso é uma outra área, vamos dizer assim, outro aspecto, né? Não é outra área, porque é a mesma área, é um outro aspecto da harmonização facial, da estética de face, que é muito relevante, que é muito legal, né? Da gente conversar. É a questão da masculinização ou feminização de face. Ou seja, a gente pode... com a harmonização, com os preenchimentos, com a toxina botulínica, o botox, com os bioestimuladores, com os fios, com algumas cirurgias estéticas de face, a gente pode tornar um rosto mais feminino ou tornar um rosto mais masculino, com características mais femininas ou características mais masculinas, independente do gênero, certo? Olha que excelente. Então, seja o homem que quer ter um rosto mais feminino ou um homem que quer ter um rosto mais masculino, certo? E Sim. A mulher é a mesma coisa. A mulher que é ou trans ou que não se entende no seu gênero e quer parecer ter um rosto mais masculino porque se identifica com um aspecto mais masculino e se entende sendo mais masculino do que feminino, então eu consigo deixar este rosto feminino mais masculino ou o rosto feminino mais feminino, né? Mais delicado, mais bonito. Então a questão da masculinização e feminização, ela transcende, ela é muito maior do que só as pessoas que são trans, né? Eu posso usar tanto para um lado quanto para o outro em qualquer gênero, em qualquer opção sexual, em qualquer opção de gênero da pessoa. Mas eu acho que esse lado do trans... Sim, é muito uma importante. Coisa que exatamente muda a vida. Sim. E aí, só quis trazer esse aspecto porque às vezes a gente fala de masculinização e feminização e as pessoas só pensam nas pessoas trans. Então, é maior do que isso, tá? Eu posso deixar o feminino mais feminino e o masculino mais feminino. Mas se tratando desse universo das pessoas transgênero, a harmonização é fundamental, né? E eles não têm uma porta aberta em nenhum lugar. Olha, vem aqui que você vai ser super bem recebido. Não, a vida dos caras assim, é uma pancadaria. Já vem muito machucado. Para chegar a conseguir fazer um procedimento estético, ele já juntou dinheiro, já fez só Deus sabe o que, já foi, né? Já vendeu o corpite, aquelas coisas todas. Para poder sentir o que ele é de fato. Você sabe que eu tenho... É muito mais além do que você dá para eles. Eu tenho várias pacientes mulheres trans. Várias. Ai, já me manda uma aqui, hein? Eu tenho várias pacientes mulheres trans e que fazem procedimentos e que fizeram a transposição de gênero na aparência, que são mulheres trans, né? Sim. E que fazem os procedimentos exatamente para se manter com características
mais femininas. Claro. Com características que elas se identificam. Que elas escolheram. Que elas escolheram. Então, olha que libertador isso. Não, gente. Esse trabalho eu acho assim... Porque tem técnicas, né? Então, falando um pouquinho mais da parte técnica aí, existem técnicas que a gente pode usar para deixar um rosto mais feminino, né? Ou mais masculino. Então, procedimentos, a maneira de fazer os preenchimentos, as características de um rosto mais feminino, as características de um rosto mais masculino. Então, a gente tem ferramentas para auxiliar nesse processo ou na manutenção dessa característica estética que a pessoa se identifica. Acho que é um trabalho, olha, inclusive, quase de filantropia, juro. Inclusive tem um professor da minha equipe que tem um curso para profissionais de saúde especificamente disso, para ensinar os profissionais que fazem a harmonização essas técnicas de masculinização e feminização. Se você é profissional da saúde e quer aprender isso, entre em contato que eu também te direciono. Você tem uma escola. Isso. Então conta um pouquinho, porque às vezes tem muitos que querem, assim, como que eu faço? Vai no lugar certo. O nosso slogan é paixão por cuidar e educar. Né, do nosso instituto, porque vem dessa minha paixão de cuidar das pessoas para que elas estejam mais bonitas. Isso fez parte da minha formação. Eu tenho quase 30 anos de formado, desde o começo, né, e há 15 anos fazendo harmonização facial. Então, uma paixão, uma vontade minha desde que eu me formei é trabalhar com estética para deixar as pessoas mais bonitas, né, para cuidar das pessoas. E a paixão por cuidar e educar. Então, o educar é transmitir um pouco do que eu sei para outros profissionais de saúde para que eles também possam multiplicar isso e cuidar de pessoas. Então, a gente tem uma escola que faz cursos, desenvolve cursos de harmonização facial para todas essas categorias profissionais que a gente falou aqui anteriormente. De formação, de treinamento, para odontologia especificamente, até especialização, que é um curso extenso de 18 meses, registrado no Ministério da Educação, registrado no Conselho Federal de Odontologia, chancelado por uma universidade, para fazer essa formação de forma responsável para o profissional da saúde. Eu acho que o responsável, e na verdade você está educando mesmo, você está dizendo para esse cara, olha, aqui é menos e não mais. E esse conceito, toda essa ideia, né, essa filosofia do que é a harmonização que a gente vem falando aqui, óbvio que é o que eu passo para os meus alunos, para os profissionais de saúde que fazem curso comigo e que acabam defendendo a mesma bandeira que eu, que acabam difundindo essa filosofia. E a nossa responsabilidade é sua também, em todos os programas que você faz, no podcast, televisão, como formador de opinião, né, é difundir a informação de maneira adequada, de maneira correta. Então, esse é um dos meus desafios, que é transmitir toda essa filosofia do que é a harmonização, tá, para outros profissionais de saúde, para que a gente possa difundir isso de forma responsável, de forma legal. Sim, com um resultado muito mais assertivo. Sim, né? Porque... com muito mais amor e menos dor. E saibam que do mesmo jeito que profissionais, existem aí aos milhares, bons e nem tão bons, cursos também existem aí aos milhares. Bons e outros nem tão bons. E bem claro, tem curso de 1 mês. Tem cursos que realmente não uma preparam. Formação em 1 mês. Não preparam, né? Então, do mesmo jeito que o paciente deve procurar um profissional qualificado para fazer o procedimento, você que é profissional da saúde, procure uma instituição séria para fazer a sua formação nessa área, tá? Porque isso é que vai fazer toda a diferença na sua vida profissional dali para frente. Então queira ser sério também, né? Porque a gente tá contando que você quer ser sério, porque senão... por favor. Senão beijo, tchau, vai lá para um mês que é melhor, senão nós vai ficar perdendo um tempo ali, que já sabe que o cara vai fazer umas lambanças, para não falar umas cagadas por aí.
né? E o preço sai alto. Quero aí. Agradecer muito sua Mas presença. Você tem paciente, meu bem. Mas já acabou? Você tem paciente. Quando que eu o já papo sei, é bom, querido. passa assim, né? Passa rápido, mas você volta, está aqui, querido. Agora já veio, né? O duro foi vir. Esse foi o problema, meu filho. O homem trabalha literalmente de segunda a segunda, gente. Porque sábado e domingo este cara está trabalhando. Inclusive, não foi no meu aniversário. Não sei nem porque eu tô chamando ele. É verdade, verdade. Foi uma das coisas que eu mais me arrependi até hoje, foi de não bem ter feito, pau no seu CU. Bem levado ainda. Obrigado você pelo convite. Não, pera um pouquinho, querido. Quanto nós vamos dar de descontinho para o povo? Vamos lá. Então, quantos que a gente pode oferecer? Vamos lá. Cupom Andrômeda 10. 10% de desconto na minha tabela. Que ridículo. Gente, Andrômeda 15. Fechado. 15. Olha, que absurdo. Cara de pau. Tanto tempo. Entre em contato com a gente. Manda direct no @dr.silviodefreitas. Coloca lá Andrômeda 15. Que você vai ter acesso aos nossos procedimentos com 15% de desconto, compromisso assumido aqui. Já vou meter bala no povo. Querido, prazerzaço. Obrigado, estamos aqui. Quando precisar, venha. Tendo novidades, venha também. Espero Quando tiver dar mais um descontinho, volte. Tá bom. Arrasamos, gatas. Quinzão, hein? Ó, mereço um presentinho, viu? Engraçadinho.